Sentir medo é pecado? O medo é pecado? É uma demonstração de falta de fé? A Bíblia nos ensina que devemos confiar em Deus em todos os sentidos. Mas essa confiança, se referindo ao medo, não significa que não devemos ter medo em certas ocasiões. Por exemplo, medo de andar em lugares com pouco movimento, ou tarde da noite, ou então que podemos deixar o carro sem alarme estacionado na rua, em lugares sujeitos a roubo, ou dormir com a casa aberta, achando que nunca seremos roubados, assaltados na rua, se andarmos em lugares de pouco movimento. Jesus disse para o diabo quando foi tentado. Satanás disse, lança daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos te guardará nas tuas mãos. Então Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Elias, por exemplo, foi um homem de fé, mas fugiu de Jezabel. José e Maria fugiram de Herodes para não matarem a Jesus. E a Bíblia cita diversas citações de outras pessoas que também fugiram. Moisés fugiu de Faraó. Então o medo, em certo ponto, pode ser um problema psicológico, que o cristão também pode ser afetado, como fobia, que é o medo exagerado. Por exemplo, tem pessoas que foi assaltado e hoje tem medo de sair de casa. E eu conheço crentes que caíram numa situação dessa e precisam de tratamento profissional, com um profissional da área da saúde. Pessoas que bateram o carro e hoje tem medo de dirigir, tem medo de viajar. Então são traumas psicológicos. São coisas que qualquer pessoa está sujeita a ser atingida, inclusive os cristãos. Devemos ter coragem, mas coragem não significa a ausência do medo, mas sim controle. Que a coragem excessiva também pode ser um problema que deixa a pessoa sob riscos. Então existem algumas situações em que a Bíblia deixa claro que ao invés de ficarmos com medo, devemos confiar em Deus. Em Mateus 6:25, só vou ler alguns versículos só. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Versículo 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Jesus não quis dizer, nessa passagem, que é errado o cristão tomar providências para suas necessidades futuras. Não é isso. O que Jesus não aprova é a ansiedade e a preocupação excessiva, o excesso de preocupação. Foi isso que Jesus condenou. Foi a ansiedade, a preocupação em excesso, que em certo ponto pode expressar falta de fé. Davi disse, eu nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Claro que inclusive o cristão pode cair em certas situações, como o desemprego, que hoje afeta tanta gente no Brasil, com a crise que está, que a pessoa pode começar a entrar em pânico, A situação vai ficar difícil, e a pessoa começa a entrar em pânico, começa a querer se desesperar, Deve confiar em Deus e esperar uma resposta. Então é isso aí então, obrigado mais uma vez.